aí, pessoal, eu sou a professora Natália, hoje a gente vai falar sobre literatura, tá? E a gente não vai só falar sobre literatura, a gente vai tentar fazer uma linha do tempo de toda a literatura brasileira, vai ter que ser rapidinho, tá bom? Então prestem bastante atenção, porque agora eu vou tentar fazer também algumas associações. Primeiro, olhem a nossa legenda ali embaixo, ó. A subjetividade, o teocentrismo e a fé são tendências que se encontram. Então essa partezinha aqui, toda vez que aparecer numa escola literária, eu vou marcar com uma cruzinha, vamos dizer assim, porque é bem simbólico e aí você lembra, tá certo? Além disso, a objetividade, o antropocentrismo e a razão, eu vou marcar com uma estrelinha, até porque é mais fácil de desenhar, embora você veja que a professora não sabe desenhar muito bem, né? Bom, subjetividade, teocentrismo e fé andam juntos, objetividade, antropocentrismo e razão andam juntos. O que você precisa entender também é que uma escola literária surge muitas vezes para se opor a uma escola anterior. E quando isso acontece, há uma associação entre algumas escolas e uma oposição entre outras, tá certo? A gente vai retomar aqui a linha do tempo, a gente vai começar daqui, ó, tá? Ó, lá em cima. A gente vai começar com o quinhentismo. No Brasil, não existe escola no início de sua formação a partir da colônia, tá certo? Enquanto no Brasil a gente tem esse período do quinhentismo, a gente tem um período em Portugal que se chama Renascimento ou período clássico, classicismo. Tá certo? Mas isso não é Brasil. Presta atenção, aqui em cima, ó, lá em cima, ó. Aqui, Renascimento, classicismo é Portugal, tá? É aquela escola em que Camões vai escrever, que a gente tem uma tendência antropocêntrica, tá certo? Então, aqui a gente vai marcar com estrelinha. Antropocentrismo, razão acima de tudo, tá certo? O quinhentismo, por outro lado, é uma fase de transição. Como assim? É uma fase em que a gente não vai ter características bem definidas. Então essa fase aqui do quinhentismo é a fase de início da literatura brasileira, marcada pela informação e pela catequese, tá certo? Isso vigora no século XVI, a partir de 1500, tá? Na verdade, o século XVI começa em 1501, mas vocês entendem essa referência, né? A partir do quinhentismo, a gente vai ter o surgimento do arcadismo. Desculpa, não, arcadismo não. Aí, que viagem, professor. Só para testar, ver se vocês estão prestando atenção, tá? É o barroco aqui. O barroco começa em 1601. E ele é seguido pelo arcadismo. O arcadismo é chamado também de neoclassicismo. Opa, eu já ouvi falar do classicismo nessas dicas, professora. Pois é. O arcadismo começa em 1768 e ele é mais próximo do classicismo e do renascimento, tá, do que o barroco. O barroco ele é um momento teocêntrico, embora no Brasil a gente veja uma dualidade entre Deus, o que é divino, e o que é terreno. Então o barroco ele tem também uma dualidade, mas a principal tendência dele é ser uma escola teocêntrica, dominada pela fé e pela subjetividade. Já o arcadismo começa a se opor, ele nasce como oposição ao barroco. Então ele é uma tendência mais antropocêntrica. Vou botar a estrelinha aqui. A seguir, nós temos o romantismo. Certamente você conhece o romantismo. Pois é. O romantismo começa em 1836, após a independência do Brasil, que é um ano muito importante para a gente aqui, 1822. Quando o romantismo surge, ele surge como uma influência, claro, vinda da Europa e com todo o seu sentimentalismo, sua subjetividade. Nesse sentido, ele é mais teocêntrico, tá? Coloquei ali, ó, lá em cima, tá? Ele é mais teocêntrico, marcado pela subjetividade, claro, pelas expressões dos sentimentos, e por isso mesmo é uma escola que se aproxima mais do barroco. Aí, no ano de 1881, a gente vai ter o surgimento do realismo junto do naturalismo. E logo depois,
em 1882, a gente vai ter o surgimento do parnasianismo. Essas três escolas, que surgem no mesmo momento sob influências muito parecidas, são marcadas pelo antropocentrismo e pela razão. Seguindo, nós vamos ter o simbolismo. O simbolismo, por outro lado, é marcado pelo teocentrismo e principalmente pela expressão da subjetividade, começando em 1893. Então, o simbolismo se aproxima mais do romantismo, o realismo e o naturalismo se aproximam mais do arcadismo. Então, gente, essas setas lá em cima são muito importantes porque a UNB gosta de fazer comparações. E aí você vai poder comparar, saber que o barroco não está tão próximo do arcadismo, mas ele está mais próximo do romantismo no sentido do teocentrismo, tá? E da subjetividade. Já o romantismo está bem próximo do simbolismo mesmo, porque o simbolismo até retoma bastante da subjetividade. Por outro lado, o simbolismo rejeita as ideias do realismo e do naturalismo de crítica social objetiva, e o simbolismo faz uma crítica social, muitas vezes em Cruz e Souza, por exemplo, mas de forma subjetiva, retomando aí questões teocêntricas, tá certo? Vou passar aqui para a linha embaixo. A gente vai ter o século XX, 1902, surge o pré-modernismo. O pré-modernismo também é uma fase de transição. Vou juntar aqui com transição também com o quinhentismo, assim como o quinhentismo, tá? Então, aqui, pré-modernismo, tá? Pré-modernismo é a fase de transição, que vai chegar finalmente ao modernismo. O modernismo que tem 3 fases. Uma começa em 1922, com a Semana de Arte Moderna, a outra em 1928, para preparar a década de 30, e outra em 1945. Essas 3 fases do modernismo estão mais associadas a um racionalismo, mas a gente também vai ter teocentrismo no final. Por quê? A gente vai ter algumas pessoas já na segunda e na terceira geração já falando um pouco mais de subjetividade, trazendo um ponto de vista mais individual sobre as coisas. Então, aqui o modernismo mistura um pouquinho de tudo mesmo, tá? Mas espero que vocês consigam fazer um bom aproveitamento da relação entre as outras escolas e relembrem, claro, qual que vem depois, né? Um que vem antes, quem vem depois, o que vem logo após, tá certo? Espero que vocês aproveitem as dicas, que caia tudo direitinho na prova para que vocês possam fazer bom uso, né, dessas relações que a gente fez hoje. Valeu, pessoal. Boa prova para vocês.